Amém? Quem veio aqui para adorar, engrandecer o nome do Senhor? Porque Deus está à procura de uma nova geração de adoradores que possam adorar em espírito e em verdade, sem limites e de uma forma extravagante. Então vamos extravagar essa noite como adoradores que estamos aqui para louvar e engrandecer o nome desse que já se faz presente antes de chegarmos nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Deus está à procura de uma nova geração de adoradores, adoradores de coração puro para o adorar, adoradores sem limites, adoradores extravagantes, adoradores que confessem bem alto seu nome. Yeah. Deus está à procura de uma nova geração de adoradores, adoradores de coração puro para o adorar, adoradores sem limites, adoradores extravagantes, adoradores que confessem bem alto seu nome, seja onde for, aplaudirei, seja onde for, adorarei, seja onde for, eu gritarei, mais alto seu nome, de uma nova geração de adoradores, adoradores de coração puro para o adorar, adoradores sem limites, adoradores extravagantes, adoradores que confessem bem alto seu nome, seja onde for, aplaudirei, seja onde for, adorarei, seja onde for, eu gritarei, mais alto seu nome, Jesus. Mais alto seu nome, seja onde for, aplaudirei, seja onde for, adorarei, seja onde for, eu gritarei, mais alto seu nome, Jesus, mais alto seu nome, Jesus.
Graças e paz, igreja. Amém. Há algum tempo que eu não subi aqui. Louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar com essa responsabilidade aqui. Pela graça de Deus e na confiança do pastor nos permitir estar aqui, eu louvo ao Senhor nesta noite. Amém. Vamos ao Salmo 100 novamente, versículo 4. E vamos, aqui quem for achando, vamos ficando em pé. Em referência às Escrituras do Senhor. Amém? Salmo 104. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Graças te damos, ó Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pelas orações, obrigado por esta oportunidade. Santo Espírito de Deus, fala à tua igreja aquilo que precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos, esse tema hoje de ações de graça tem falado muito forte conosco esses dias. Tem falado à igreja, quem tem visto, acompanhado e percebido o que Deus tem falado aos nossos corações. O retiro espiritual é algo muito importante pessoalmente na minha vida. E eu sei que também na vida daqueles que participam junto comigo na organização. Uma das primeiras coisas que a gente começa a se preocupar é justamente com o tema e com aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Porque eu entendo que tudo que a gente venha fazer em nossas vidas, e principalmente se é na obra do Senhor, tem que ser por direcionamento dEle. Então, quando a gente começa a se preparar para o retiro, o trabalho mesmo, braçal, começa amanhã. A gente vai às compras, a gente vai fazer as encomendas, a gente vai correr atrás, vai andar de carro para um lado e para o outro. Mas lá desde janeiro a gente começa a orar. E a nossa preocupação inicial é com que aquilo que Deus vai querer transmitir para a igreja naqueles 3 dias, 4 dias que a gente passa lá em comunhão. E nos outros anos não foram diferentes. Quando a gente orava e se reunia, e que a gente ia transmitir qual era o tema que a gente ia debater, já nas primeiras reuniões, quando eu dizia, olha, o tema é esse. Parece que na hora que falava, uma nuvem passava assim sobre a gente, o Espírito Santo de Deus, não era, Anny? Já tomava de conta na primeira reunião. E foi assim nos últimos anos. 2012, Deus fez algo tremendo na reunião que a gente estava. 2013, 2014, quando eu falei o que seria o tema do retiro, a gente tremia, pastor. Porque havia a conformidade ali, havia a testificação do Espírito Santo de Deus na vida de cada um daquilo que o Senhor queria falar. E esse ano a gente estava, graças a Deus, numa equipe maior já, que está nos ajudando. E quando eu expus o tema, mesmo antes já tendo orado, mesmo antes já tendo a confirmação do Senhor, os irmãos ficaram. Eu esperava uma ação, eu esperava um mover ali dos irmãos, mas naquele momento, eu disse, eita Jesus, será que a gente está no caminho? Dessa vez na reunião o Senhor não confirmou. Mas o Senhor vem confirmando aos corações ao longo dos tempos, dos dias. Amém? O irmão é missionário, o pastor Júnior Meirelles. O pastor Júnior Meirelles veio de Salvador, de Brasília, esses dias para o Congresso dos Jovens. E sentado ali, ele começa a pregar sobre ações de graça. O irmão Éder ali disse que nunca orou tanto com ações de graça como tem sido esses dias.
Pastor Sidney trouxe uma palavra abençoada esses dias sobre ações de graça. O coral veio com um louvor de ações de graça. E tudo o Senhor foi trazendo. A irmã de Delmiro, quando veio apresentar o livro aqui, Deus testificou no meu coração, pastor, naquele dia o senhor estava viajando, que seria esse Salmo 104. Então, graças a Deus, a gente está no caminho do Senhor. E a gente vai aprendendo, e esses dias eu tenho aprendido. Antes eu entendia o que era ações de graça, mas hoje eu tenho aprendido. Porque a gente lê a palavra do Senhor, e glória a Deus que Ele abre a nossa mente, Ele abre os nossos corações para que a gente entenda. Mas muitas vezes a gente não vive. E aí Ele bota a gente na prática. E aí quando a gente vive, aí a gente aprende. A gente não deixa só de entender, mas aprende. Porque essa palavra de Deus, ela não é só para ser entendida, mas ela é para ser vivida. Amém? E aí eu comecei a aprender um pouquinho sobre o que é ações de graças a Deus, nesse período. E a primeira coisa que eu aprendi, lá em 1 Tessalonicenses, Primeiro Tessalonicenses 5,18. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. E eu comecei a entender que fazer a vontade de Deus não é fácil. E quando a gente faz a vontade de Deus, Deus se agrada quando a gente faz a vontade de Deus. E aí eu comecei a aprender na prática. E aí deixa eu contar um testemunhozinho rápido. Em janeiro do ano passado, estávamos eu, minha esposa, meu irmão Ed, sua esposa, e mais 2 irmãos na casa dele. Tínhamos acabado de jantar, estávamos ao redor da mesa, e estávamos lá conversando. E eu olhei para os irmãos e senti uma vontade de orar. E eu disse, vamos orar, já que a gente está aqui, jogando palavras para cima. Vamos orar? Eu disse, vamos. E aí Éder perguntou, mas orar para quê? Com que propósito? Por que a gente vai orar? Ele disse, olha, no meu coração veio, olha, a gente estava entrando no início do ano, a gente começa acostumado a fazer uma lista de pedidos, né? Eu disse, vamos fazer diferente, vamos agradecer. E ali a gente foi para a sala e começamos a orar, e começamos a agradecer, e tomou uma dimensão muito boa naquele dia. Deus se fez presente muito forte naquele lugar, foi muito gostoso os louvores, foi muito bom a oração de agradecimento a Deus, foi tão forte que até as crianças que estavam no quarto, na época meu filho com 3 anos, minha sobrinha com 6, 7 anos, meu sobrinho mais velho, quando a gente terminou a oração, já lá mais na frente, nós vimos o vídeo que Guilherme tinha gravado, Ana Vitória orando, agradecendo. Enquanto Deus nos visitava lá na sala, Deus também agia lá no quarto com as crianças. Sabe, foi um mover tão gostoso, foi tão forte, foi tão bom, que aí veio no meu coração. Não pode ficar só aqui. Olha, vamos fazer, era uma sexta-feira, e não por ser sexta-feira, mas foi o dia que Deus nos uniu ali. Eu disse, olha, vamos fazer mais 3 sexta-feiras, mas continuando assim, só de agradecimento a Deus. E nós somos espirituais, amém? Alguém é daqui? Não, somos aonde? Do céu. Quando Jesus foi questionado no seu julgamento, e que ele perguntou a ele, cadê o teu reino? Ele disse, olha, meu reino não é aqui não, meu reino é lá no céu. E se somos de Cristo, somos de lá também. E se Deus é espiritual, essa vida aqui carnal também é passageira. Somos espirituais, amém? E eu costumo levar a tendência a ser muito mais espiritual do que ser carnal, porque a carne tende a falhar. E
nesse momento de oração, de a gente entregar a nossa vida espiritual a Deus, começou-se também uma luta e uma batalha espiritual. Na segunda sexta-feira já não éramos mais 6, agora éramos 4. Porque exatamente na sexta-feira, uma das irmãs que estavam conosco na segunda sexta-feira, teve um problema familiar, o problema foi grave, abalou ela. E ela não conseguiu nem ir, era vizinha, não conseguiu nem ir para a oração. O irmão que estava conosco também acabou até se desviando. Não sei se por causa da campanha, talvez ele já tivesse, sei lá, agido errado por aí, mas foi muito forte aqueles dias. E ele já não conseguiu nem mais voltar para a campanha. E a gente viu que na segunda sexta-feira começou-se uma luta muito grande espiritual em nossas vidas. E aí veio a terceira sexta-feira. Quando veio a terceira sexta-feira, e aí foi forte. Eu estava viajando, trabalhando em Xingó, e recebo a ligação: olha, Guilherme está no hospital. Guilherme, brincando, por algum momento se descuidou, caiu, bateu a testa numa caixa de brinquedo. Jaqueline de longe ouviu o baque e disse: eita, quebrou alguma coisa. Quando correu, viu Guilherme ensanguentado. E aí foi uma agonia, corre, leva para o hospital. Ele não recebeu o atendimento correto, ele não recebeu, não pontearam. E eu vejo tudo a mão de Deus. Ele pegou uma infecção e foi 6 meses para curar isso. E quem olhar para Guilherme hoje vai ver na sua sobrancelha esquerda uma cicatriz. Rosália perguntou hoje, eu disse: olha, Rosália, hoje à noite eu conto. E meu filho hoje, quem olhar para ele vai ver uma cicatriz. Quando chegou a noite, Guilherme em casa, um pouquinho abatido, a criança, depois de passar uma tarde no hospital, a gente parou, ficou todo mundo olhando um para o outro. Como vamos orar agora? Vamos agradecer. Olha, não acertou o olho dele. Ele está aqui. Ele já está bem. Glória a Deus, porque deu um livramento. Amém? E a gente viu que a batalha era grande. E a gente já temeu pela próxima sexta-feira. E a gente já começou a orar durante a semana. Mas aí veio a última sexta-feira. Deus nos deu um alívio. Mas aí, nesse testemunho, eu vi o quanto era difícil. O quanto é difícil parar para louvar e agradecer a Deus. Porque essa é a vontade dEle. E a vontade do Senhor agrada a Ele. Amém? Se aí eu comecei a entender o que é agradecer a Deus, se é uma vontade dEle, essa vontade dEle agrada, aquilo que eu faço ao contrário desagrada ao Senhor e não é vontade de Deus. Eu percebi o quanto a gente resmunga, o quanto eu resmungo, o quanto a gente reclama sem ter necessidade de fazer isso diante de Deus. E isso não agrada a Deus. E esses dias, por onde eu ando, ou seja, no carro, o que eu esteja fazendo, eu costumo estar falando com Deus ou estar com louvor. Às vezes até quando tem gente no carro. E esses dias eu ia sair com minha esposa e mais uma pessoa no carro. E ao entrar no carro, a pessoa já começou a falar: bota o cinto. Você tem alergia a cinto? Botei o cinto. E a gente saiu. Você já acendeu o farol? Porque agora tem uma lei. Aí começou a explicar a lei, começou a reclamar. E começou a falar. E aquilo foi me chateando. Né? Foi chateando. Eu disse: meu Deus. Teve um momento, foi que já distante, a conversa continuava de como eu devia dirigir, quando eu parei, que olhei, teve uma hora que eu disse: quer dirigir? Aí a pessoa olhou assim para mim, eu vi que eu fui grosso um pouquinho, pastor. E ela parou e aí ficou calada, não falou mais. Aí eu segui. Aí Deus falou no meu coração. Está vendo ali? Sabe essa pessoa que estava falando de como eu devia dirigir? Ela não sabe dirigir. E aí Deus, olha,
reclamar, resmungar, é assim. É quem não sabe ainda das coisas, é quem não sabe o que vai acontecer lá na frente, porque eu sou Deus, eu sei o que vai acontecer contigo, aleluia. Não é fácil estar em lutas, não é fácil estar em dificuldades, mas o que eu aprendo hoje é não resmungar, não reclamar, porque não agrada a Deus, não é bom, porque a gente nem sabe de nada, Deus sabe. Às vezes nossas lutas, nossas dificuldades, é porque lá na frente vai vir algo melhor, amém? Então, a gente vai resmungar para um Deus que sabe de tudo, a gente vai resmungar para um Deus que antes que a gente abra a palavra, a boca, Ele já sabe o que está no nosso coração. A gente vai resmungar para um Deus que já contou todos os nossos dias, que sabe que amanhã a mão dele é sobre nós. A gente vai resmungar para um Deus que nos disse que nunca nos deixaria, nem nunca nos desampararia, nem um dia sequer das nossas vidas. Aleluia. Então, meus irmãos, às vezes é difícil, às vezes a gente está em luta, às vezes está em dificuldades, mas aí é melhor calar-se do que resmungar. Se você não conseguir fazer outra coisa, apenas se cale. Amém? E aí, pastor, eu comecei a entender também e aprendi que agradecer ações de graças é um ato de fé. Amém? Paulo disse, olha, me alegro quando estou nas lutas, me alegro quando estou nas dificuldades. Ora, como se alegrar assim? Sabe por quê? Porque ele já entendia que amanhã, Deus iria agir. Amém? O Senhor, Ele nunca nos disse que a gente não passaria por lutas, nunca passaria por dificuldades. Davi também já sabia disso. Eu acho que a fé de Paulo, de tanto conhecer as Escrituras, ele também olhava lá um pouquinho para Davi, lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, e são as nossas lutas, nossas dificuldades, nossas enfermidades, nossos problemas familiares, nossos problemas de trabalho, faculdade, seja lá o que for, ainda que essa seja o nosso vale, a gente sabe que Deus está conosco e não há motivos para nós reclamarmos, não há motivo para nós resmungarmos, porque ao final virá o bem. Amém? Estávamos sexta-feira numa campanha de oração também, coincidência, tá gente, aí sexta-feira, não é nada pela sexta-feira, mas estávamos numa campanha de oração pelo retiro, e lá a gente citou Paulo e Silas, quando eles foram para o cárcere, e eu vi ali uma fé tão grande de Paulo, e um coração tão grato a Deus, porque se ele não tivesse aquele coração grato a Deus, sabe, acho que ele não conseguiria naquele momento louvar. Estava ele acorrentado, preso, depois de ter sido açoitado, ele começa a louvar. Justamente pela fé. Se ele não tivesse um coração grato a Deus ali, ele não louvaria ao Senhor. Porque ele poderia dizer a Deus, ora Deus, né? A gente arruma justificativas para resmungar. Paulo poderia ter dito a Deus, ó Deus, eu quis ir para aquela cidade, porque Paulo antes quis ir para 2 cidades e Deus não deixou. O Espírito Santo disse, olha, não é para ali não, é para cá. Ele podia ter dito, olha Senhor, eu quis ir para aquela cidade, o Senhor não deixou. Quis ir para outro, o Senhor não deixou. Ah, o Senhor me traz para cá? O Senhor me traz para cá para me ser açoitado, para me estar aqui preso, acorrentado, eu e meu irmão. Isso seria o crente resmungão, ou o crente menino, que ia chegar e ia dizer, deixa estar, Jesus, o Senhor me trouxe para cá, hein? Por causa disso apanhei. Mas a fé em Paulo, eu entendo essa fé, que ele tinha um coração grato a Deus,
Porque se não fosse um coração grato a Deus, ele não ia conseguir louvar e adorar o Senhor naquele momento. E aí eu entendo que o ato de gratidão também é a fé. Amém? Vocês entenderam, irmão? A irmã Anne também trouxe isso aqui. 10 foram curados. Um só retornou. Foi que Jesus respondeu a ele: levanta-te, a tua fé te salvou. Aleluias. Amém, meus irmãos? Então, ações de graças ao Senhor é a vontade dEle, agrada a Ele, e é um ato de fé nosso, na certeza de que, mesmo estando em luta, cremos em um Deus que fará o diferente ao final. Amém? E entendo também, agradecer não é só por palavras, como Ana citou isso também. Ana pescou aqui não, né, Ana? Mas é também por atos. Paulo nos ensina e Davi nos ensina em tantos salmos para a gente ir com ações de graça. Nos remete a não só orarmos agradecendo, mas termos a atitude de sermos gratos a Deus. Havia um homem endemoniado. Jesus foi na cidade só para curar ele, para libertar ele. O homem estava tão cheio de demônios que foi para uma manada de porcos. Os porcos caíram no desfiladeiro. Ele ficou tão grato a Jesus que disse: olha, eu quero te acompanhar, eu quero te seguir, eu quero estar contigo. Jesus: olha, não faz isso não. Vai dizer, vai contar o que Deus fez na tua vida. E o ato de gratidão daquele homem, sabe o que aconteceu? Uma Decápole foi convertida ao Senhor. Aí sabe o que eu aprendo? Que as nossas ações de graça geram frutos. Aleluia. Nossas ações de graça geram frutos. Como eu entendo que Paulo e Silas também ali na prisão, no cárcere, louvaram o Senhor. E aí, num cárcere ninguém louva se não tiver um coração grato ao Senhor. Sabe o que aconteceu com as ações de graça dele? Gerou fruto. O carcereiro temeu quando veio um terremoto lá do céu, que as cadeias se romperam, as grades se abriram. O carcereiro temeu. Paulo disse: olha, não se preocupa não, a gente está aqui ainda. Sabe o que aconteceu com isso, meu irmão? Gerou fruto. O carcereiro e sua família foram convertidos, aceitaram a Deus. As nossas ações de graça, daquilo que Deus faz sobre nossas vidas, elas não devem ficar caladas só nas nossas orações, mas elas devem sair para gerar frutos. É por isso que é ações de graça. E aí a gente começa a lembrar, pastor, sabe, das transformações que Deus faz nas vidas das pessoas ali. A mulher de Samaria também, quando Jesus vai lá e pede água a ela, ela entende que Cristo é o Senhor, Jesus Cristo. E ali ela sai pela cidade, e uma cidade inteira sai para ouvir a Cristo. Aquilo é o que? Frutos da gratidão por ter conhecido a Cristo. Assim devem ser nossas vidas. As nossas ações de graça geram frutos para o Senhor. E aí a gente vai novamente para as nossas lutas, para as nossas dificuldades, porque eu não devo resmungar, porque eu não devo murmurar, porque aquilo que acontece na tua vida é para a glória de Deus, é para que tua luta, a tua dificuldade lá na frente gere frutos, porque há pessoas também como você, que também passa pelas mesmas lutas, mas você que está em Cristo, quando vence, vai dizer: olha, eu passei por isso também, mas conheci um Senhor que me restaurou, que me curou, que me salvou e transformou
a minha vida. E que essa luta que eu tinha passou, porque Ele tomou sobre si. Eu já não tenho mais essa luta. O nosso coração grato a Deus por aquilo que Deus faz em nossas vidas, nos leva a ter ações de graças para gerar frutos. Amém, igreja? Aprendo também, tenho aprendido esses dias, Deus falando no nosso coração. Eu trouxe uma palavra na vigília que a gente fez aqui, nossos atos, sobre aquilo que a gente faz, eles não devem ser relaxados. E principalmente daquilo que é da obra de Deus. Tenho aprendido também que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com excelência. Porque aquilo que a gente faz, aquilo que a gente tem, aquilo que Deus colocou em nossas mãos, foi Ele que nos deu. Se foi Ele que nos deu, eu tenho que ser grato com aquilo que Ele me deu. Seja pouco ou seja muito. Nós cantamos aqui, Deus é Deus sobre todas as situações, dando ou não nos dando. Amém? Então, quando Ele diz, olha, ser fiel no pouco, para que muito nos coloque, é porque a gente tem que ter um coração grato sobre aquilo que Deus nos dá. A gente não deve ser relaxado naquilo que a gente dá. Olha, eu já tive funcionários na minha empresa que pegava o carro, esculhambava o carro, pegava o carro e desviava da rota. Eu olho para um funcionário como esse e não tenho, a não ser que Jesus Cristo mande, mas eu não tenho mais nenhuma vontade de recontratá-lo um dia mais na frente. Mas hoje eu também tenho funcionários que foram responsáveis, que trabalharam, que suaram pela empresa, mesmo ganhando pouco. Esses que têm um sentimento de gratidão, esses eu abraçaria novamente na empresa, se precisasse. Então tudo que a gente faz, tudo aquilo que Deus nos dá, a gente tem que fazer com excelência e agradecer a Ele, porque às vezes a gente não respeita o trabalho que tem porque ganha pouco. Não é grato a Deus porque está com um chinelozinho velho, e tem gente que nem de chinelo anda. E em tudo que a gente vinha fazer, a gente tem que fazer com gratidão a Deus, tem que fazer com excelência a Deus, porque tudo que a gente tem foi Deus que nos deu. E eu olho para José. José é um homem fantástico, Deus, pastor. Porque José, mesmo sendo escravo, foi excelente em tudo o que fez. Como escravo na casa de Potifar, ele fez um bom trabalho. Aí levam ele para uma prisão. Numa prisão, ele faz um bom trabalho. Porque eu olho também para ele como a fé dele lá de Paulo, que olha para frente, na certeza de que Deus ia fazer algo na frente. Então o que eu te digo, meus irmãos, um coração grato a Deus, faz tudo com excelência, agradece a Deus em tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos. Amém? Se alguém veio para cá a pé, dê glória a Deus. Sabe? Tanta gente que queria estar aqui hoje. Se Deus te deu um carrinho velhinho, oh, glória a Deus, é tão bom, não é? Então, que a gente faça também tudo com excelência para o Senhor, grato a Deus por tudo o que Ele nos dá. Então, meus irmãos, o que eu tenho aprendido nesses dias é que um coração grato é a vontade de Deus e nos faz caminhar segundo a vontade dEle. Que nos faz vencer as nossas lutas, que nos faz prosperar, que nos faz crescer. Anny falou aqui também que quando a gente resmunga, reclama, a gente se ausenta de Deus. As bênçãos não vêm do Senhor. A gente só precisa parar de resmungar, ter a fé, encontrar a fé que Paulo um dia teve, que mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a dificuldades, ele louvava e cantava e adorava ao Senhor. Então, ações de graça para o Senhor é a vontade dEle.
e agrada a Ele. É um ato de fé e traz frutos em abundância. Amém? Glória a Deus. Será que você entende isso? Entende? Mas será que você consegue aprender para viver? E nessa noite eu peço que o Senhor, o Santo Espírito de Deus, toque em teu coração e que você possa hoje aprender a ter um coração mais grato ao Senhor. Amém? E ainda, meus irmãos, que a gente vinha ter vidas de lutas, que a gente ainda vinha ter vidas de dificuldades, que a nossa vida não seja fácil. Quantas histórias a gente não conhece de esposas que tiveram maridos que não foram bons, e aí passaram o resto da vida sofrendo. Ainda assim, há motivos para agradecer a Deus. Amém? Porque o que Deus preparou para nós é muito maior do que o que vivemos hoje. Essa nossa vida é curtinha e é pequenininha, mas o que Ele tem preparado para nós é a eternidade. E ainda que eu venha ter uma vida de lutas e dificuldades, eu tenho a certeza que na salvação eu terei a vida eterna em Cristo Jesus, uma vida de paz, uma vida de bênçãos. Amém? Então eu tenho que agradecer a Deus, não só pelas coisas grandes que Ele faz, mas por tudo. Pelas pequenas e pelas grandes, a gente só quer agradecer a Deus e cantar a vitória quando a gente quer algo muito grande em nossas vidas. A gente tem que agradecer a Deus por tudo. Você só sabe o como é bom respirar. Quem pode puxar o ar aí? Respira. É bom. Você só lembra disso que é bom quando o teu nariz está entupido, está resfriado. Não é verdade? Quando o nariz está entupido, está resfriado, eita coisa ruim, ruim para dormir. Aí vai dormir com a boca aberta e a garganta inflama, né? Não é assim? Aí diz, eita, como eu queria respirar agora, não é? Quando a gente bota um remedinho que desentope um lado, ah, que bom, não é assim. E olha nós aqui, ó, está desentupido. E a gente não tem a noção de agradecer a Deus por essas coisas tão pequenas, até que venha sobre nós o mal. Andou uma irmã nos visitando lá em casa para conhecer Laura, e ela também tinha acabado de ter um bebê, toda a gestação dela foi complicada, e a palavra que ela mais ouviu durante a gestação foi repouso, repouso, repouso. E ela passou o período da gestação de repouso, veio o período pós também, e ela repouso. Quando ela ficou boa, ela disse, olha, não podia cair uma chave de ninguém, nada no chão, que eu ia lá e pegava. Porque eu queria ter essa sensação de me agachar e eu agradecia a Deus. O irmão derrubava uma caneta, eu pego. Porque ela passou tanto tempo de cama, ouvindo tanto repouso, repouso, que quando ela ficou boa, ela queria fazer. Às vezes fica até com preguiça. Alguém passa dentro de casa, vê uma coisinha ali no chão, então depois eu pego. Mas não tem a noção de quanto é bom fazer assim. Não tem a noção de quanto é bom se movimentar. Não tem noção de quanto é bom andar. E aí a gente tem muitos motivos, não tem não? Pequenos e grandes para agradecer a Deus. E o maior de todos, aleluias, é agradecer a Deus. Porque sendo nós pecadores, com o nosso salário sendo a morte, o próprio Deus, aquele em que tudo que foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito, Ele próprio foi para a cruz. Pela cruz, eu conheço o caminho da salvação. Pelo sangue dele derramado, eu sou salvo. Pela sua vida que ele se deu por mim, para que no porvir eu venha ter uma vida eterna junto a ele, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Aquilo que Cristo vai herdar, eu vou herdar também, vou herdar do Pai. Oh Deus, muito obrigado.
ações de graças eu te dou. E isso já nos é suficiente para nós sairmos em ações de graça, dizendo: olha, Cristo salva, Cristo cura, Cristo te leva para o céu. Amém? Então, por um pequeno instante, coloca a mão no teu coração. Fecha teus olhos. Você tem algum motivo para agradecer a Deus? Você tem algum motivo para resmungar a Deus? O meu grande motivo hoje é conhecer a Cristo e saber que nele sou salvo. Ó Senhor, eu te agradeço por minha vida, por tua igreja, porque me salvaste, porque me libertaste das garras do inimigo. E hoje eu sei, Senhor, que cearei contigo e morarei eternamente contigo, ó Pai, para todo sempre. Graças te dou pela minha vida, por ter algo, por não ter, na certeza de que amanhã o Senhor proverá todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mas não fica só aqui não. Nosso tema é ações de graça e louvores ao nosso Deus. Efésios 1. Efésios 1, o 11 e o 12 diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Amém? Nós aqui, meus irmãos, fomos criados para o louvor da glória de Deus. Fomos criados para exaltar o nome dEle, para glorificar o nome dEle, para exaltá-lo. O que eu acho bonito no Salmo 150, lá no finalzinho ele diz: olha, todo ser que respira, louve ao Senhor. No Salmo 148 diz que velhos, crianças, jovens, animais marinhos, todos seres, todas espécies, louvem ao Senhor. Toda a criação foi feita para o louvor da sua glória. Quando criança, eu ainda criei 2 passarinhos. Em casa teve outros, mas ainda criei 2. Não farei isso jamais e nunca permitirei que o meu filho faça isso. Porque hoje eu olho que o canto dele é para louvor e glória do Senhor. Nossa vida é para louvor e glória do Senhor. O louvor, quando ele é feito para Deus, e quando é feito de coração e é puro e entregue a Deus, e aí Deus, nesse momento Deus está entre nós, Ele está aqui. Eu não quero e não falo por mim, mas falo em nome do Senhor. Mas quando há o louvor, há a presença de Deus, há a manifestação de Deus sobre nossas vidas. Quando louvamos e entoamos de verdade aquilo que vem dentro de nós para Deus, entendendo que Ele é Senhor em nossas vidas, aí o louvor vem e fortalece a nossa fé. O louvor vem, quebra as correntes, as muralhas. Nós lemos isso literalmente lá em Atos, quando Paulo e Silas louvaram, as correntes e as muralhas foram por terra. O louvor, quando é entoado do nosso coração para Deus, ele expulsa até os maus espíritos. Saul, perturbado, chama Davi, e Davi vinha, e durante os louvores, aí Saul sentia paz. Durante os louvores,
a libertação, a cura, a transformação, a salvação. Fomos criados para o louvor da glória de Deus. Amém? Sabe por quê? A gente deve louvar primeiro pela glória dele. E também porque em meus aos louvores o Senhor habita entre nós. E há a manifestação do Senhor sobre nossas vidas. Amém? Que a igreja entenda que às vezes é tão difícil fazer isso. Vocês não sabem o peso, a responsabilidade espiritual que vem sobre esses homens que estão aqui para louvar e adorar a Deus. Há uma luta, uma guerra espiritual tão grande. Há uma luta, guerra espiritual tão grande que a gente tem vivido esses dias. E aí eu peço oração também à igreja pela comissão do retiro. Porque tem irmão na organização que está enfermo. Tem irmão que a gente está passando por dificuldades, aparecendo problemas no trabalho. E aí eu imaginando, meu Deus, se é num período tão curto que a gente tem vivido essas experiências espirituais, imagina um pastor que é o ano todo. Tem as suas orações mais direcionadas também para o pastor. E louvar não é fácil. Louvar é difícil. Porque o inimigo sabe que meus aos louvores o Senhor habita. Amém? Você hoje consegue ter um coração grato ao Senhor? Amém? E será que hoje você consegue louvar e adorar o Senhor? Amém? Vamos fazer isso? Quero chamar o ministério de louvor. Há louvores que a gente entoa, que contamos histórias, contamos lutas que a gente tem vivido, e é bom esses louvores. Esses louvores fortalecem a nossa fé. Mas há louvores diferentes, aqueles que são para Deus, aqueles que a gente canta glórias, aqueles que a gente canta aleluia. Esses são para Deus. Eu gosto desses porque assim Deus faz um mover diferente, faz um trabalhar diferente. A palavra de Deus diz que os anjos estão ali reunidos cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Amém? Ele é um Deus que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Há exércitos que iam para a batalha e colocavam os levitas na frente, porque entendiam que a nossa luta, a nossa batalha, não somos nós que vencem, mas é o Senhor. Vejam só a diferença que é com Deus. Em nossas lutas, nossas batalhas, é o Senhor que vai na frente. Quando a gente olha guerras, quando a gente olha lutas, um povo que não é de Deus, pastor, a gente vê os generais, os reis, se posicionando em um campo para que eles tenham a visão da batalha, para que ali eles começam a criar suas estratégias. E eles ficam de longe, porque sabem que se matar o rei, a guerra é vencida. Mas com o nosso Deus não. Nas nossas lutas, nas nossas batalhas, Ele é o general de guerra que vai à frente. É por isso que vão os louvores à frente. É por isso que eu te chamo hoje para ficar em pé, para louvar ao Senhor, na certeza de que a tua luta, que a tua batalha, é o Senhor que vai na frente.
Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus.